A Carmen está dizendo que beleza, dia 24, 31. É, porque esse ano tá esquisito, né? Sei lá, teve épocas que as pessoas viajavam. Mas mesmo assim, quando viajava, né? Porque a gente viaja, mas pode ser que tenha internet para os lugares onde a gente vai, né? É que às vezes viaja com família, as pessoas querem dar atenção total para a família, assim, né? Mas esse ano a coisa tá meio esquisita, então acho que não faz diferença muito, né? Ser Natal, ser Ano Novo, não faz muita diferença. Então tá bom, vamos fazer uma prática curtinha, assim, só pra gente chegar, assim. Daí, daí a gente começa o estudo nosso da paciência. Então tá, então vamos trazer a consciência para esse momento. Talvez para vocês seja, como é para mim, é sempre uma alegria, né? Reunir aqui todo mundo para a gente conversar, para a gente estudar juntos. Mas seja o que for que você estiver sentindo, só dá atenção para o que você está sentindo nesse momento também. Toma consciência do seu corpo, do seu coração, da sua mente. E deixa o corpo aquietar, deixa o corpo se acalmar. Acompanhe a respiração por uns instantes. Deixa qualquer tipo de tensão, ou de preocupação, ou de rigidez, deixa qualquer perturbação se dissolver. Sem esforço, só descansa no momento presente, na respiração. E recupera essa experiência de espaço, do coração, da mente. Sente a conexão com todos que estão aqui agora de manhã, juntos, praticando. Sente o apoio, né, de cada um na prática. Isso é extraordinário, né? A gente poder ter pessoas com o mesmo objetivo que a gente no caminho, assim. Isso é muito extraordinário. É de fato razão para a gente se alegrar. Então, ver se é possível estabelecer essa aspiração para este nosso encontro, que a gente possa se abrir, conversar sobre esse assunto, sobre paciência hoje. E que a gente possa penetrar verdades mais profundas, compreensões mais claras
sobre nós mesmos, sobre os outros, que a gente possa se ajudar a fazer isso. Aí devagarzinho vai abrindo os olhos. Então tá, né? Então o tema de hoje, essa terceira paramita, né? A terceira paramita da paciência, ou no Santen fala da paramita da paz, né? E eu, de vários professores diferentes, eu já ouvi que a paciência é uma das qualidades mais importantes para a gente cultivar. Porque ela é a base. Se a gente não tiver, se a gente não cultivar paciência nesse sentido que a gente vai ver, que a gente vai explicar, né, especialmente. Mas todo o resto vai para o vinagre, porque não dá tempo de a gente fazer uma prática na sequência se a gente perde essa base da paciência, né? Da disposição em estar presente, em ouvir, né? Então vamos ver o que seria isso, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, deixa eu achar aqui. Então a gente está estudando. Deixa eu só abrir o chat aqui para eu. Ué? Cadê ele? Então, Andréia, que está chegando hoje, né? Então, Andréia, a gente nesse horário aqui, a gente só praticava, sabe? A gente fazia várias práticas diferentes, né? E um pouco que eu brincava com a turma, que eu levava as pessoas para passear, né? Nas coisas que eu estava vendo, que estavam acontecendo, assim, em termos de ensinamentos, de professores, e de, sei lá, às vezes textos que eu estava traduzindo, às vezes retiro que eu participava, e assim a gente ia, né? Aí teve um ponto que a gente começou a estudar esse assunto, né, de como agir de uma forma, que atitudes mais positivas a gente podia ter, né? Como que a gente podia, a partir a partir do que a meditação da quietude, assim, né? A partir do momento que a gente se aquieta, cultiva amorosidade, cultiva compaixão, cultiva alegria empática, cultiva equanimidade, que são as 4 qualidades do coração, as 4 qualidades incomensuráveis, né? A gente começou a pensar, bom, daí como é que a gente pode agir a partir daí? Né? Que referência que a gente pode ter, assim? Aí a gente começou a estudar esse tema que dentro do budismo chama 6 paramitas, ou 6 qualidades, 6... Como é que a gente pode falar? 6 atitudes, transcendentes, né? Então a gente começou a estudar esse livro da Jetsuma Tenzin Palmo, que estava aqui na minha mão, nesse instante, que foi para onde mesmo? Aqui. Não sei se você está me vendo aqui, mas é o... Deixa eu mostrar para ela, aí. Eu compartilho outra vez. Estou vendo, estou vendo. Está vendo? No Coração da Vida. É um livro maravilhoso, assim, não sei se você já teve oportunidade de ler. Mas aí a gente está estudando esse trecho das 6 paramitas, né? Desse livro. E aí eu fico compartilhando aqui o Kindle, para facilitar um pouco, né? O texto no e-book. Aí a gente estudou a paramita da generosidade e a paramita da ética. E agora a gente começou essa paramita da paciência. Ou Shanti Paramita, né? Então vamos ler, a gente vai conversando conforme que vai surgindo aqui no texto. Então, na Índia Antiga, havia um tipo de austeridade conhecido em sânscrito como tapasya, e que podemos encontrar em muitas outras tradições espirituais. Tapasya frequentemente tomava a forma de um jejum muito severo. Por exemplo, o próprio Buda jejuou ao ponto de comer apenas um único grão de arroz por dia. Outras formas de austeridades, que é tapas, né? Tapas, em geral, austeridades, a gente chama de tapas, né? Yoga, pelo menos, né?
vem no mesmo lugar, mas outras formas de austeridade incluem ficar em pé com o braço levantado durante anos, sem se sentar. Então tem essas pessoas na Índia, né, que fazem, às vezes a gente vê em filmes, documentários, essas pessoas fazendo coisas esquisitíssimas, né? Mas que custam, que precisa de um empenho, de um esforço, né? Então são essas formas de austeridade, ficar em pé com o braço levantado durante anos, nunca se sentar, ou ficar só sobre um pé, ou ficar em pé no verão indiano, que é terrível, um centro de 4 fogueiras, quando o sol acima, com o sol acima como a quinta fonte de fogo, né? Então são coisas que as pessoas fazem até hoje. Mas o Buda disse para esquecermos tudo isso, exceto a maior das austeridades, Shanti Paramita, que é a paciência. Então, o Buda colocava a paciência como uma austeridade, né? Então, pensa essa palavra austeridade, alguma coisa que a gente precisa vencer, né? A gente precisa enfrentar e segurar a onda, né? Basicamente. Assim, eu me proponho fazer alguma coisa e eu faço, né? Fico com o braço levantado e fico. Nem sei se as pessoas conseguiam depois abaixar o braço, possivelmente não. Mas para vencer alguma dificuldade, né? Não é levantar o braço por levantar o braço, mas é por que qualidade que você precisa internamente desenvolver para sustentar um voto desses, né? Difícil. Então, austeridade. O Buda praticou muitos anos de austeridade, 6 anos de austeridade. Até que ele viu que ele estava morrendo, daí ele achou melhor fazer outra coisa. Daí, então, o Buda falou para a gente esquecer todo esse tipo de austeridade, exceto a Shanti Paramita, ou Paramita da paciência. Esse tipo de austeridade significa ter paciência e tolerância com pessoas difíceis, circunstâncias desafiadoras e condições adversas. A paciência expressa essa mente aberta e espaçosa, que acolhe o que vier, do jeito que vier, né? Sem expectativa de como deveria ser, acolhe, né? Então, considere que, pelo menos a princípio, vamos dizer assim, considere que cada um de nós é apenas uma pessoa. Existe um eu, enquanto que em todo este mundo existem bilhões de não-eus, ou de outros eus, né? O eu de outra pessoa, né? Será que vamos passar toda a nossa vida tentando fazer com que todos sejam exatamente o que nós queremos para que possamos ficar em paz? Esse um euzinho querendo ver como que todos os outros eus, né, deveriam se comportar para eu ficar em paz. Não tem como, é impraticável isso. Então, como Shantideva nos lembra no Bodhisattva, é uma bíblia assim, dos budistas, o caminho do Bodhisattva, o guia para o caminho do Bodhisattva, na verdade. A terra está cheia de pedras e espinhos. E à medida que andamos por aí, certamente iremos bater nossos dedos em pontas afiadas. Então, o que nós faremos? Vamos atapetar o mundo inteiro, né? Meter um carpetão no mundo inteiro para que tudo sobre os nossos pés seja macio? Não é possível, nem mesmo todo o dinheiro do mundo. Mas não há necessidade de ir a tal extremo. Necessitamos somente de um pedaço de couro sob as solas dos nossos pés, em forma de sandálias ou sapatos, então poderemos caminhar em qualquer lugar. Né? Mas isso é óbvio, né? Se a gente pensa o mundo, os espinhos, mas isso significa o quê, né, internamente? Então, da mesma forma, não podemos criar um mundo em que todas as circunstâncias e todos os seres sejam e ajam de acordo com os nossos desejos. É exaustivo até mesmo pensar nisso. Porém, se unirmos a nossa própria mente com paciência e tolerância, poderemos lidar com cada pessoa e com cada situação. Então, a paciência seria essa bota de couro, né? A gente podia pensar. Uma das camadas da bota de couro, vamos dizer, né? Então, a raiva é uma emoção muito interessante, né? Em qualquer lugar que eu vou, de leste a oeste, a Jetsuma falando, né? Em qualquer lugar que eu vá, de leste a oeste, de norte a sul, em qualquer país do mundo, as pessoas me fazem 2 perguntas principais. Uma é, como eu faço para encontrar um mestre espiritual? Todo mundo pergunta isso para ela e para qualquer outro professor, especialmente esses que vão embora, vêm e vão embora, né? Porque esses mestres vêm e a gente quer continuar sendo aluna deles. Aí fica perguntando, como é que eu faço para ser sua aluna? Aí a Jetsuma, por exemplo, ela fala, não tem como, eu não tenho alunos, ela fala, né? Ela já resolve rápido problemas, eu não tenho aluno, eu não oriento ninguém diretamente, né? Então,
tá cheio de professor por aí, grandes professores, eu sempre falo isso, né? Então, as pessoas geralmente fazem essa pergunta porque precisam de orientação. Mas há algumas que perguntam porque têm a fantasia de que se ao menos elas conseguissem encontrar um mestre espiritual específico, e só se elas conseguirem isso, de um jeito ou de outro, todos os seus problemas seriam resolvidos. Elas entendem que aí é que provavelmente esses problemas realmente começariam, né? Porque um mestre, que é um mestre mesmo, ele não deixa a gente ficar sossegado por muito tempo, né? Não deixa a gente se sentir confortável no samsara. Porque o trabalho do mestre é acabar com o samsara para nós. E junto com o samsara estão todos os nossos apegos. Então é doído, o mestre, né? Ele vai lá e corta as coisas pra gente, né? Então a gente pode ter a sensação de que, putz, piorou tudo, porque antes eu estava bem confortável, agora eu não estou mais, né? Então ela fala também que é muito engraçado a Jetsuma. Ela fala que porque a gente tem essa, se a gente lê o livro da Jetsuma e ouve a história dela com o mestre dela, que é linda, né? Uma história linda, a gente fica querendo uma coisa igual, né? Ah, eu quero encontrar esse ser que eu vou olhar para a cara dele, ele vai olhar para minha cara. E nós vamos falar, eu era tudo o que você é tudo que eu estava esperando, né? E o mestre vai olhar para nós, sim, eu estava aqui esperando você chegar. Sei lá, a gente tem umas fantasias dessas. Mas pode ser como a Jetsuma, que era realmente uma situação como essa, né? Ela tinha seguido esse mesmo mestre durante muitas e muitas e muitas, muitas, muitas vidas, né? E daí, por fim, quando ela tinha no aniversário de 20 anos dela, ela reencontrou o mestre dela, né? Aniversário de 18 anos, na verdade. Ela reencontrou esse mestre dela e soube imediatamente que ele era o mestre dela e ele também, no primeiro, pra vocês terem uma ideia, assim, no primeiro encontro que ela teve com o Kanto Rinpoche, ela já virou atendente dele. Isso nunca acontece, normalmente, assim, né? Os atendentes são pessoas que, sei lá, passam anos e anos acompanhando o mestre, descobrindo tudo que é melhor para segurar, né? Para ajudar o mestre a poder caminhar pelo mundo dando ensinamento, né? Então, atendente geralmente é assim, passa um tempão perto dos mestres para depois se tornar atendente. É um grande aluno. A Jetsuma, no primeiro encontro, o Kanto Rinpoche já caçou ela, né? Então, realmente foi um encontro, mas para a maioria esmagadora de nós não é assim que acontece, né? A gente nem está no ponto, na verdade, isso que ela diz, né? A gente nem está no ponto de realmente precisar de um mestre que dê um ensinamento pessoal para nós. Tipo assim, para você, o ensinamento hoje é este. A gente geralmente está no ponto, ela fala, se o Buda aparecesse para nós hoje, ele daria o seguinte ensinamento: aquieta o corpo, sente a respiração. Não, ensinamento basics 0.0 para gente, né? Que qualquer professor pode dar. Então não precisa ser o Buda. Né? Ela fala isso, assim, ela fala, tem muitos professores. Ela, nessa hora, ela sempre citou Alan Wallace também. Ela fala, tem muitos professores maravilhosos de meditação aí. Daí ela cita o Alan Wallace, né? E ela convida sempre o Alan Wallace para ir para a Índia, onde ela mora, né? Com o monastério das monjas dela. Ela sempre convida o Alan Wallace para ir dar retiros de meditação lá para as monjas dela. E Aí, putz, eu que tenho os dois como professor, quando eu vejo os dois na mesma foto, tipo nessa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, porque tem um. Vocês veem, né? Então, essa foto está aqui sempre do lado da minha mesa, né? Nesse porta-retrato que a minha amiga amada Patrícia me deu em um aniversário lá em Santa Bárbara. Quer dizer, esse tinha um objeto, pessoal, de apego extremo para mim. É um porta-retrato que a filha da Elo aí, a Patrícia não tá, acho que não é, acho que essa parte não é a Patrícia Fiuza, né? Porque normalmente tá a Patrícia Fiuza. Então é o porta-retrato foi a minha amiga querida que me deu num dia de aniversário lá onde mora o Alan Wallace, e a foto é o Alan Wallace de Tsuma, né? Então para mim é como se fosse papai e mamãe do Dharma, sabe? Mais ou menos assim. E é super bonito ver os dois, assim, porque ele vai lá e dá ensinamento em tibetano para as monjas, né? Então é uma coisa maravilhosa. Mas ela diz isso, ela fala, tem muitos professores competentes de meditação que podem nos ajudar a construir essa base, assim, né?
gente não precisa de uma instrução muito... de um mestre que seja só nosso, né? A Ana Paula escreveu, geoperfil arquitera, deve ser arquiteta da mente. Leu essa história Caverna na Neve, está disponível no YouTube. Caverna na Neve é um livro, né? E tem o filme, tem um vídeo também, tem 2 vídeos sobre a história da Jetsuma. Mas eu acho que nenhum dos 2 tá legendado, eu acho. Até onde eu me lembro, assim. E esse A Caverna na Neve vive desaparecendo do YouTube, vai, some e volta, assim. Mas tem mesmo, a arquitetura da mente, tá? Pode ser que esteja aquela que tenha conseguido, esse perfil tenha conseguido subir de novo, né? Caverna na Neve. Mas quem não tiver, não sei se está legendado, mas se não tiver legendado, o livro é exatamente o filme. Que filme a gente vê, né? É muito legal, né? Ver as imagens, assim. Mas a Jetsuma é essa figura extraordinária, né? Mas essa mensagem dela é muito interessante, assim, né? Porque essa é uma das perguntas que as pessoas fazem para ela. E daí quer seguir acompanhando a Jetsuma, né? Não precisa ser a Jetsuma. A gente pode realmente receber essas instruções básicas, que eu quero dizer básicas, quando eu digo básicas, não quer dizer que são pouco importantes, não é isso, né? É que são básicas, né? Todo mundo pode receber uma mesma instrução e se beneficiar muito, durante muito tempo no caminho. Até um ponto que a coisa começa... Se a gente realmente se dedica, especialmente se a gente se dedica exclusivamente ao Dharma, ou especialmente meditação, né? Tem uma hora que a coisa realmente começa a encrencar e a gente pode precisar de instruções de alguém que nos conheça mesmo, né? Aí sim chega a hora de a gente procurar um mestre realmente. Mas a gente pode também ter conexão de coração com esses mestres e eles nem precisam saber que a gente existe, né? Não precisam, assim. Pode ser mestre que já morreu, inclusive, né? Mas aquilo toca a gente, né? Tipo, tem um vídeo do John Rinpoche sobre meditação que me toca profundamente. O do John Rinpoche nem existe, quer dizer, existe, mas é outro do John Rinpoche. Ele nem sabe que eu existo. Talvez nunca vai saber também, né? Mas a gente ouve aquela instrução e fala, nossa, sim, é isso, né? Então, beleza, a gente pode ter todos esses mestres e adotar esses mestres todos pra gente. Não precisa ser um só também. Pode ser todos, se a gente quiser, né? E desde que nos toque mesmo, né? Que aquilo fale com a gente. Fala, nossa, acho que ele tá falando comigo, né? O Lama Santa, eu tinha sempre essa sensação também era uma maluquice, porque era uma sensação que eu tinha de áudios antigos. Nossa, fala, nossa, o Lama já estava falando comigo naquele tempo. Que ele realmente nem me conhecia, né? Então a gente pode ter essa sensação de intimidade, né? De proximidade. Isso é maravilhoso. Então a gente pode seguir, mesmo que o mestre não saiba que a gente é, né? Não tem problema. Funciona igual, né? Porque eles estão falando com a gente, já, no fim das contas. E melhor, a gente realmente se beneficia daquilo, né? Então essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem para ela, né? Como é que eu faço para encontrar um mestre, né? E a segunda pergunta que as pessoas fazem muitas vezes é como eu faço para lidar com a raiva. Então a raiva é uma emoção que as pessoas não gostam de sentir, a maioria das pessoas, né? Pelo menos. As que estão mais próximas de se livrar dela, porque as que não estão acham maravilhoso, né? Se identificam e falam, ah, sim, eu sou assim mesmo. E essas são mais... vão demorar mais tempo, né? Para perceber a toxicidade que a raiva pode representar. Mas elas se sentem desconfortáveis quando sentem raiva, né? Fazem coisas que não querem fazer. Então, porque a raiva é uma sensação desagradável, a gente não gosta de sentir raiva, elas nos deixam desconfortáveis. As pessoas não gostam de nós, não nos admiram quando estamos com raiva, por isso queremos nos livrar dela. Então, de certa forma, nós preferimos nos entregar a uma emoção da qual nós gostamos. A gente não quer se livrar do apego e da ganância, desde que a nossa ganância seja algumas vezes satisfeita. Então ela fala isso, que as pessoas perguntam como se livrar da raiva, mas ninguém nunca perguntou para ela como faz para se livrar do apego. E o apego pode ser destruidor igual, né? Mas como de vez em quando ele dá certo, a gente vai indo, né? A raiva também, como de vez em quando dá certo, a gente também vai indo com ela, né? Até o dia que a gente tem um dia de fúria, aí a gente começa a pensar, seria melhor eu prestar atenção nisso. Mas, em geral, quando a coisa vai dando certo, a gente vai indo, né?
Então a gente gosta de desejar coisas, contanto que algumas vezes nós obtenhamos os objetos do nosso desejo. Então, o desejo é uma emoção muito mais difícil de transformar, porque nós gostamos dela e não queremos verdadeiramente nos livrar dele. A raiva é universalmente entendida como negativa. O Buda disse que, embora a raiva seja karmicamente pelo menos 8 vezes mais pesada do que o apego, é muito mais fácil de erradicar, porque ela não nos agrada. Nós ficamos felizes em nos livrar dela. Então, existem... Sobre a raiva, deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, né? Que eu tenho que comentar porque tem muita... esse tema das emoções e como livrar, e se livrar ou não se livrar, como lidar com elas, né? Com as emoções, é um tema que para mim é muito caro, né? Muito precioso, assim. Então, a gente, na verdade, quer se livrar, sempre quer, dos resultados negativos de qualquer coisa, né? Do que machuca a gente, do que machuca os outros, isso a gente quer se livrar. E a raiva potencialmente, ela é a mais desastrosa de longe, né? Mas o apego, pessoal, que nem é tratado como uma emoção no Ocidente, para a psicologia, o apego não é uma emoção. E não é uma emoção mesmo, né? Com a definição de emoção que se tem no Ocidente. Mas o apego é uma aflição da mente. O apego, assim como a raiva, assim como a ignorância, assim como o orgulho, assim como a inveja, o apego também perturba o estado natural da mente. Isso é uma definição de aflição mental. Então, embora não seja emoção para o Ocidente, a gente poderia tratar como se fosse um apego, sabe? Porque igual ele distorce a mente. A gente sabe disso, né? Quando a gente quer muito uma coisa, o que acontece? A gente só vê aquela coisa, né? E aí do apego surgem os outros venenos todos também. A raiva de quem não deixa a gente conseguir o que a gente quer, né? Surge o medo de perder o que a gente tem. A desgraça, o apego, a desgraça, né? Mas ela está na categoria de aflições mentais. E a Getsuma diz que é mais difícil porque o apego é naturalizado no Ocidente. A raiva também é um pouco, né, Dê? Se a gente for pensar. O Ocidente tem um pouco de dificuldade de lidar com as emoções como aflições mentais mesmo, né? Como alguma coisa que precisa ser cuidada. Não eliminada necessariamente, né? Mas cuidada. Então, tô vendo, tem vários professores aqui, a Cibele, a Carol, o Ricardo, a Tati, Floreste, a Carol Junqueira, muitas pessoas que algumas estão fazendo, a Débora, estão estudando, outras estão formadas, né, no CIB, no Cultivar Emotional Balance. E a visão do CIB é maravilhosa, né, de que a gente não precisa e não tem como eliminar as emoções, mas a gente pode aprender muito com elas, né? E sim, buscar expressões mais construtivas das emoções, né? Então, não é se render às emoções como elas são, do jeito que vem, mas é aprender com elas e conduzir para desfechos mais construtivos para nós, para as pessoas. Então, é uma visão maravilhosa essa, né? Mas tanto no Sibi quanto no Dharma, quanto no Dharma do Buda e no Dharma, qualquer Dharma, eu acho, não é a visão de que a gente deve se entregar, né, às emoções e fazer o que ela mandar a gente fazer, né? Não é essa a visão. Então, de qualquer jeito, a gente precisa achar um jeito de se livrar dos efeitos destrutivos das emoções, das aflições da mente de uma forma mais ampla no budismo, né? Então, isso com certeza. Mas tem uma lição por trás aí, que é tanto apego, quanto a raiva, quanto qualquer outra emoção, ela diz muito... todas essas aflições da mente dizem muito sobre os nossos karmas. Elas nos apontam os nossos karmas, né? Elas... assim, é como se fosse um mensageiro, assim, né? Olha, quer ver que eu vou apertar aqui, vai doer? Eu vou apertar aqui e você vai gritar, quer ver? Aí, uau, né? E daí a gente não quer sentir isso. A gente não quer sentir a raiva, né? Então a gente fica tentando o medo, vai. A raiva mais ou menos, porque a raiva é uma emoção danada. Mas vamos dizer o medo, vai. A gente não quer sentir medo, né?
Então, a gente fica fazendo o quê? Tenta se assegurar de que tudo que está fora de nós vai continuar tranquilamente longe de nós, né? Assim, o que nos dá medo, né? Eu vou me assegurar de que tudo que me dá medo eu vou ter sob controle. Adivinha se isso funciona? Não funciona, né? A história do jardim cheio de espinho, né? Nunca vai funcionar. A gente vai precisar botar uma bota de couro, né? Então, a Débora está perguntando se existe uma lista das aflições mentais, ou se existe, como das 7 emoções universais. Com certeza existe. É do que trata a psicologia budista, né? A gente um dia vai estudar a psicologia budista direito, assim, com os fatores mentais todos, aflições e tudo mais. A gente vai fazer isso um dia. Mas tem sim, eu posso passar depois uma listinha das principais também. Das principais, das derivadas, né? Então, tanto as aflições como as emoções, elas podem nos apontar, assim, pontos cegos nossos, que a gente não enxerga, né, na nossa bagagem kármica. Ou para as professoras aqui, na nossa base de dados emocionais, né, nos professores. No CIB a gente chama de base de dados emocionais, mas são os nossos karmas, né? As nossas crenças, nossos hábitos. É o que a gente chama de karma no budismo, né? Então, as emoções e as aflições, elas apontam isso. Então, a gente não pode perder também essa chance de enxergar isso. Então, os budistas, a gente já comentou um dia, acho, nesse horário aqui, né? Que os budistas se chamam de insiders, né? São aqueles que olham para dentro. Então, as emoções são um prato cheio para a gente olhar para dentro quando elas surgem, sabe? Em vez de olhar para fora e ficar tentando controlar as coisas. Né? Por mais que seja difícil, a gente não entenda, não sei o que, elas estão apontando, porque a gente reage sem querer, não é? Emoção a gente reage sem querer. Apego também a gente reage sem querer. A gente é apegado às coisas, é que a gente não reconhece o apego como uma coisa que está antes das emoções de raiva, medo, não sei o que. A gente, por exemplo, o medo não é uma aflição da mente pro budismo. Eu achava isso o fim da picada. E para mim ele era maluco isso, porque o medo é a coisa que mais me incomoda, né? Como é que eu chegava pro Loss e falava, como é que isso não é aflição mental? Ela é derivada, né? O Alan Sofia, o medo protege, medo é derivado. Bom, é derivado, mas é super importante, né? Pelo menos no Ocidente, nesse mundo, nesse momento, especialmente, né? O medo é super aflitivo. Como é que não é uma aflição na mente? Como é que os budistas não... Mas realmente o medo é derivado do apego. Não tem outra razão. Se a gente sente medo, é porque a gente tem medo de perder alguma coisa que a gente está apegado. No limite, o nosso corpo. É que a gente pode pensar, mas como assim? Eu não vou ter medo de perder meu corpo? Tive uma conversa com a Débora esses dias aí. Como é que a gente não vai se identificar com o corpo? Lógico que vai. Então é super óbvio a gente ter apego ao corpo, né? É super óbvio a gente ter apego às coisas que a gente ama. Tanto que a gente nem sabe bem a diferença entre amor e apego. Então, o apego ele fica meio na sombra, realmente. Assim, a gente não enxerga o apego como um problema, né? A gente só vai aprender que o apego é um problema quando, sei lá, quando alguém fala para nós, quando alguém como a Jetsuma fala para a gente, né? Olha, apego é um problema. Olha para apego, né? A raiva é um problema também, mas olha para apego, né? Então, assim, é um universo de coisas assim, para a gente aprender acerca de nós mesmos, né? Então, é muito útil esse conceito de aflição da mente como algo que perturba o equilíbrio natural da mente. E aí o apego a gente entende que é uma aflição da mente, né? Porque a gente entende que quando a gente está tomada pelo apego, né? Ou com medo de perder alguma coisa, ou querendo alguma coisa, que é antes do medo de perder, a gente querendo demais alguma coisa, craving, que é uma palavra desgraçada no inglês para a gente traduzir, mas seria um anseio, sabe? Uma coisa, uma um desejo que a gente não controla e que a gente não consegue pensar ainda mais nada, né? Esse tipo de aflição, esse tipo de emoção, vamos dizer, perturba o equilíbrio da mente, né? Então, aí perguntou, as fobias também podem ser olhadas como medo? Acho que sim, né? Medo de perder alguma coisa, medo de perder o controle. Eu acho que o medo... Eu nem sei se tem uma outra emoção que... Assim, vamos dizer assim, o medo revela o apego, né? Ele revela o apego pra gente. Quando a gente está com medo de alguma coisa,
Cada um pode investigar por si só, né? Pode investigar quando a gente sente medo de alguma coisa. É que algumas coisas parecem muito óbvias pra gente, né? Todo mundo tem medo de pegar Covid, por quê? Porque tem medo de morrer, óbvio. É óbvio que a gente tem medo de morrer, né? Mas será que a gente não pode olhar para isso? Para esse medo de morrer? Pode olhar para isso. A gente pode se preparar para a morte? Pode se preparar para a morte, né? Então, seja o que for, as emoções estão apontando coisas importantes para a gente. A base de dados para um episódio de medo poderia ser o apego ao corpo? Poderia ser o apego ao corpo, com certeza. Né? Esse karma de identificação com o corpo. Que é, né, comum, todo mundo tem, todos os seres têm isso. Né? Então, a identificação com o corpo é alguma coisa muito primitiva, assim, muito que tá, putz, que a gente vai fazer de qualquer coisa para se defender sempre, né? Com esse, a gente, né, seres comuns, a gente vai se defender o corpo à custa da vida de qualquer outra pessoa, qualquer outro bicho, de qualquer outra coisa, né? Às vezes, o amor de mãe, de pai, de filho, talvez transcenda esse medo, né, de morrer, assim, o medo transcende o apego ao próprio corpo em função do amor que a gente é capaz de sentir por alguém que é muito próximo, né? Mas imagina que os Budas, os Bodhisattvas, eles sentem esse mesmo amor por todos os seres. Então tem muitas histórias da vida do próprio Buda, em que ele, antes de ele ser conhecido como Buda, né, que ele era capaz de doar pedaços do corpo dele para outros seres se alimentarem. Então, assim, tem desse mesmo amor, né, que a mãe sente por um filho, é o amor que o Bodhisattva sente por qualquer ser. Pensa. É isso que a gente está treinando, pessoal. Então, mais do que medo de morrer, sinto medo de sofrer por algo causado no corpo. Isso também é apego. Claro que é apego, com certeza. Como não sentir medo de sofrer também. A gente vai, né, sobrepondo uma camada em cima da outra, assim. E o Geshe Pende, ele sempre fala isso. O medo de morrer dura muito mais tempo do que... Peraí, deixa eu falar direito. O sofrimento que vem do medo de morrer dura muito mais tempo do que o sofrimento que vem da morte em si, né? Porque a morte é 1, 2, morreu. Agora, o medo de morrer dura a vida inteira, né? Pode durar a vida inteira. Então, a gente precisa olhar para isso, né, amor? Se a gente quiser viver melhor, né? Então, tá. Então, vamos seguir um pouquinho mais o livro, porque a gente já sai completamente do assunto. Há vários textos interessantes do Lama Zopa para lidar com o medo da morte, com certeza. Lama Zopa, super mestre, né? Alguns estão disponíveis de graça na internet, outros, como How to Face Death Without Fear, está na Amazon. São super úteis. Com certeza. Tem o livro da Joanna Lifax também, que é o Presentes no Morrer. Tem o livro do Frank Ostazeski, que chama Os 5 Convites. Então, quem quiser estudar esse assunto, amores, no budismo não falta livro, né? E não falta mestre. O livro tibetano do viver e do morrer, que é um pouquinho mais difícil, né? O livro tibetano dos mortos, muito mais difícil ainda. Mas são super ricos, porque na maior parte das vezes, diretamente, esses professores eles tentam nos dizer que olhar para a morte é uma forma de olhar para a vida, né? De viver de uma forma melhor, de ter uma vida mais rica. O Alan Wallace fala que as coisas, o valor que as coisas têm verdadeiramente só ficam claros para nós no momento da morte. Quer dizer, no momento da morte é que a gente pode ter uma clareza assim, sobre o que vale a pena na vida e o que é besteira. Então, se a gente vivesse nessa consciência, eu acho que a gente limparia, teria muito mais clareza do nosso propósito de vida. Não é? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, mas sei lá, eu tive uma experiência que foi bem difícil para mim, assim, que um amigo me chamar para almoçar e falar, hoje não posso, vamos semana que vem? Ah, tá bom, vamos semana que vem. Dia seguinte ele morreu. Eu nunca tive esse almoço com ele, né? Se eu soubesse, ou se cada vez que a gente recebe um convite de alguém querido, a gente atendesse, né? A gente não passaria por isso, né? Mas enfim,
também não tem como evitar e vai ter uma hora que isso vai acontecer de verdade, mas o ponto é que a consciência da morte pode nos trazer uma clareza maior do que vale a pena na vida. E é isso que a grande parte dos textos, os professores tentam ensinar para nós. Outros, como, por exemplo, o Lama Zopa, que o Sérgio citou aqui, e outros vários textos, eles tentam nos preparar para o momento da morte mesmo, para a gente poder ir se livrando desse medo de morrer, né? Explicando que, na visão do Buda, o que é a morte, afinal de contas. Eu lembro que acho que um dos primeiros retiros que eu fui fazer com o Lama Santa Levei a mão, eu chegandona, assim, né? Chegandona de outros lugares, assim, né? Cheguei para perguntar para o Lama, aquelas perguntas que muita gente faz, né? Lama, o que o budismo pensa da reencarnação? Aí a resposta que o Lama Santa me deu foi a seguinte. Ele falou, olha, o Buda disse o seguinte, para os ignorantes, eu explico vida e morte. Mas para os sábios, eu digo que a vida e morte não existem. Eu quase que eu desmaiei, nunca mais passei muito tempo sem ter coragem de fazer nenhuma pergunta para o Lama Santa, né? Porque foi assim, tipo uma bum, né? Na minha fuça, assim, né? Mas é isso, né? Para o Buda que está acordado desse sonho que nós estamos vivendo agora, vida e morte não existem, é um contínuo de experiências, né? Então, é isso. Agora, então tem textos que são muito diretos para isso, assim, né? Viver e Morrer do Dzongsa, quer dizer, não falta texto, né? E ainda assim a gente não lê, né? Ou a gente lê e fala, a gente bota um pouco do lado e fala assim, daqui a pouco eu estudo isso aí, vai. Agora, outra coisa, no ano que vem, vai ter vários encontros da Journal Fax com Frank Ostazeski para falar sobre morte. Então, convido vocês. Eu mesma vou traduzir, então eu vou acabar falando quando que vai acontecer, de algum jeito. Vocês escolhem que vai ser bem legal. Vão ser 3 encontros ao longo do ano. E depois eu posso até passar as datas já para vocês se programarem. Mas, enfim, é isso, né? O grande apego à vida, né? Mas ainda assim a gente pode desenvolver uma outra relação com esse apego, que pode ser muito rica para a gente. E também para a gente ajudar as pessoas em volta da gente, né, amores? Como diz o Lama Santen, eu não quero preocupar vocês, mas esse momento vai chegar para nós, para vocês que estão em volta. Vai chegar, óbvio que vai chegar, né? A gente só sabe quando e como, né? Mas que vai chegar, vai. Então seria uma maravilha a gente poder se preparar melhor para isso, né? Ai, nem sei se a gente continua, não, mas vamos seguir mais um pouquinho, vai. Então, existem vários níveis para abordar o tema da paciência. Mas primeiro devemos entender que podemos mudar a nossa atitude. Por exemplo, em vez de ver alguém de quem não gostamos como um problema, podemos tentar ver que, na verdade, ele representa uma grande oportunidade para aprendermos. Então, é como se a gente mudasse a atitude. Atitude não como comportamento, mas como forma de ver as coisas, né? E aí, quando a gente muda a forma de ver, as coisas podem ser diferentes, realmente, né? Então, nós precisamos... A Jason sempre fala isso, a gente sempre lembra disso, né? Nós precisamos de circunstâncias e pessoas difíceis na nossa vida para cultivar a paciência. Senão, é fácil ser paciente com cada um que está aqui, assim, por exemplo, né? É super fácil. Mas a gente não consegue cultivar essa qualidade só com gente querida, né? Se nós não tivermos nada e nem ninguém para nos desafiar, a gente não consegue cultivar essa qualidade. Então, se encontramos continuamente pessoas amáveis, amorosas, amigáveis e prestativas, isso é absolutamente maravilhoso, mas podemos nos tornar espiritualmente frouxos. Né? Não tem desafio. A paciência pode ser um problema para mim, a Getsuma conta, né? Porque geralmente as pessoas são muito agradáveis comigo, óbvio. Onde a Getsuma aparece, todo mundo se joga no chão para ela passar por cima, óbvio, né? Então, nós podemos... O Dzongsa também fala isso, né? Que é muito difícil para ele. O Dzongsa vai além um pouco. O Dzongsa fala assim, para mim é difícil não desenvolver orgulho, porque onde eu chego as pessoas me tratam como se fosse uma grande coisa. Então pode ser que eu acredite, ele fala.
Nós podemos nos iludir com uma falsa sensação sobre a nossa própria bondade, porque é muito fácil ser agradável com pessoas amáveis. Porém, se entramos no escritório do governo indiano e os funcionários são muito antipáticos, aí nós podemos ver, ali está, a raiva não desapareceu. Então, nós podemos decidir ser rudes ou pensar, uau, muito obrigado, essa é a chance, exatamente agora, de transformar a situação e não responder de uma maneira óbvia, automática. Nós podemos valorizar verdadeiramente o fato de podermos considerar pessoas difíceis e conflituosas como amigos espirituais. Elas nos ajudam no caminho espiritual, porque sem elas, nunca poderíamos aprender a desenvolver a paciência, a tolerância e a bondade. Né? É fácil ser amoroso com alguém agradável. O desafio é ser amoroso com alguém horrível. Na cosmologia budista existem muitos níveis de seres, mas o reino humano é considerado ideal, pois supostamente temos inteligência e também temos escolha. Nós temos um equilíbrio entre dor e prazer. Dor suficiente para nos manter acordados e prazer suficiente para nós não nos desesperarmos totalmente. A gente está no mais ou menos, assim, né? Nem muito confortávelzinho por muito tempo, pelo menos, né? E nem completamente desconfortável a ponto de falar que se dane, eu vou fazer de que se dane, né? Nós temos que apreciar isso, sem esperar que tudo seja sempre lindo. Porque a gente tem essas fases, né, de serenidade, assim. Daqui a pouco vem uma tempestade. Então, nas fases de serenidade, a gente se prepara para a tempestade. A gente não fica só lá, que beleza, que maravilhoso. Porque daqui a pouco aquilo vira, né? E se a gente não se preparar para a hora que virar, né? Assim, quando as coisas dão errado, quando conhecemos pessoas difíceis, em vez de cairmos no desespero, tentarmos fugir ou nos drogar para não ter que encarar os fatos, fazemos uso dessa situação. Fazemos uso por meio da nossa inteligência. Então, na quarta-feira... deixa eu interromper aqui. E acho que a gente para por aqui. Espera, deixa eu só marcar. Fica mais fácil. Então, na quarta-feira, no Estudo no SEB, a gente vai começar a estudar em fevereiro. A gente vai estudar um livro, né, que tem 3 textos, assim. E um deles chama Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho Espiritual. Então, é um texto de treinamento da mente que trata exatamente disso. Olha, na hora que está tudo bem, né, a gente treina com isso, para não... A gente treina essa tendência que a gente tem a se acomodar, né? Não que a gente não vai desfrutar do que tá bom, lógico que a gente vai, né? A gente, claro que vai, mas a gente aproveita, porque nesses momentos de calmaria é mais fácil praticar, é mais fácil sentar para meditar, é mais fácil praticar compaixão, é mais fácil praticar bondade amorosa, é mais fácil praticar qualquer coisa, né? Na hora que o bicho pega, é mais difícil. Então, melhor a gente aprender a nadar antes de cair no mar, né? Trocar o pneu parado, sem ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a gente aproveita esses momentos. E daí, na hora que a adversidade vem, porque vem, a gente não precisa procurar, mas ela vem, aí a gente treina a paciência, de olhar a paciência, uma das definições, sei lá, na falta de uma palavra melhor, de paciência, segundo Shantideva, é lidar com as adversidades. Não lidar com as adversidades como uma ajuda, como um apoio no caminho espiritual. Não como uma desgraça que a gente quer se livrar logo, mas como, sim, pessoas difíceis, beleza, vem em mim, que eu preciso treinar paciência. Preciso de lixa, como diz a Teresa Paulo. Preciso de alguém que me deu uma lixada das minhas imperfeições como praticante, né? Porque se só tiver amigo querido do lado passando cedinha, as imperfeições vão continuar ali. E eu não vou nem enxergar, né? Então, a gente treina a paciência nesse sentido, de ver a diversidade como uma bênção dos nossos mestres, né? O Sérgio... Peraí, a Cláudia falou... mãe, não sei o quê, foi minha melhor amiga. Sempre senti um certo constrangimento por não ter sofrido pela passagem dela. Até hoje sinto a presença dela, não a falta. Sua mãe, né? Ah, maravilhoso isso. É maravilhoso a gente poder ter essa relação, né? Com as pessoas que já foram. E o Sérgio perguntou se é do novo livro. É do novo livro. Que a gente traduziu há
Não sei quantas mãos, né? Não, 8, acho. Porque o Henrique, o Lama, eu e o Marcelo Nicolodi. Cada um pegou um pedaço, mas eu peguei o pedaço maior. Eu sempre reclamei disso aí. Eu fiquei com o pedaço maior do livro, que era a parte de Joga dos Sonhos. Brincadeira, que eu já tinha traduzido uma parte, né, para o retiro que o Lama Wallace deu. O Lama Wallace deu todos esses, ele deu ensinamento sobre todos esses textos, né? Então, iluminação da sabedoria primordial, transformando a diversidade e felicidade em caminho e Yoga dos Sonhos. Então, esse livro que a gente vai estudar nas quartas-feiras no SEB às 18. Então, estão todos convidados para participar do estudo, quem quiser. Mas é isso, né? Uma das faces da paciência é essa, de a gente olhar para as dificuldades e nem chamar de dificuldade, a gente nem ter uma preferência sobre coisas, se as coisas são difíceis ou não são. Porque, por fim, a gente pode aproveitar tudo para cultivar qualidades, né? Que de outra maneira a gente não cultivaria. Beleza, chuchus? Só de sabedoria é outra parada. Só de sabedoria não me atrevo. Acho que é quinta-feira, porque o Gustavo já estudou, está estudando, não sei bem. Mas é outro tema. Certo, chuchuzinhos? A gente podia... Alguém tem algum comentário? Tem um microfone aberto, não sei se... Alguém quer fazer algum comentário? Então, esse primeiro tipo de paciência, essa primeira oportunidade para a gente cultivar essa paciência, né? De olhar para as adversidades como apoio, ela é muito importante para a gente. Porque, afinal de contas, como diz o Alan Wallace, né? Se quando as coisas estão bem, a gente esquece de praticar, porque, afinal de contas, está tudo bem. E quando as coisas estão ruins, a gente não consegue praticar porque estão ruins, que horas que a gente vai praticar? Né? Porque as coisas vão estar bem, às vezes as coisas vão estar mal, né? Se a gente não consegue praticar nenhuma das duas situações, quando é que a gente vai praticar, né, pessoal? Então a gente aproveita, a gente treina quando tá tudo bem. E quando as coisas estão ruins, a gente fala assim, agora eu vou ver o resultado da minha prática mesmo, né? Então nós estamos nessa situação maravilhosa de ter tudo mais ou menos assim. Às vezes mais uma, às vezes mais outra, mas a gente sempre se recupera e sempre tropeça outra vez. Então, a gente tem sempre uma oportunidade de olhar para a vida como uma prática, né? A vida toda como prática, assim, para cultivar alguma coisa, né? Faz sentido isso, como diz o Tenzin Jung? Faz sentido? Óbvio que faz, né? A Jetsuma que tá falando, né? Então, só falta a gente criar essa atitude, né? E essa atitude muda tudo. Faz sentido, né? Então a gente tem escolhas, né, amor? A gente pode olhar para essa desgraceira e não é fazer o jogo do contente, sabe? Falar, ai, que bom que tem a pandemia, que maravilhoso. Não é isso. Ai, que bom que tem pandemia, que tá morrendo 5.000 pessoas por dia de novo. Claro que não é isso, né? Mas nessa circunstância, a gente vai aproveitar para enxergar com clareza coisas que a gente nunca conseguiu enxergar. Em nós mesmos, né? Em nós com relação ao mundo. Pensa sempre assim, o nosso trabalho, ou grande parte do nosso trabalho, é interno. É claro que a gente pode tomar atitudes, né? A gente pode tomar posições políticas e atitudes de ajudar as pessoas efetivamente, né? Mas a maior parte do nosso trabalho é interno. Então, como é que eu lido com os medos meus na pandemia? Como é que eu lido com a raiva que eu tenho na pandemia? Né? Eu fico bebendo veneno o dia inteiro, com raiva de tudo que está acontecendo, o que eu faço? Né? Então, esse é o trabalho quando as coisas ruins vêm, não é comemorar, óbvio, né? Não é comemorar o sofrimento, porque nunca isso é motivo para comemoração. Mas é sempre uma oportunidade diferente que a nossa vida nos oferece para a gente lidar com ela. A gente pode pensar assim, tudo que a gente vivencia é resultado kármico, né? Tudo. A gente estar vivos nesse momento, sofrendo essa desgraceira da pandemia, é resultado kármico e coletivo. Obviamente que nós estamos todos no mesmo barco. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que importa. Né? Não é... Acho que o grande aprendizado é esse, né? A gente tem como lidar de uma forma diferente do que a gente sempre lidou, e daí o resultado disso vai ser outro, no futuro, inclusive, né?
Então, toda vez que a gente ganha liberdade frente ao karma, o karma no sentido de, assim, toda vez que surge uma ameaça, eu tenho medo e fico agressiva, por exemplo. Esse é o que eu faria normalmente, né? É o que é mais fácil para mim. Então, isso é um karma. É um hábito kármico, assim, de responder desse jeito. Cada vez que a gente não responde desse jeito, por escolha, a gente se livrou daquele karma. Ao menos minimizou, né? Aquilo perdeu a força, vamos dizer assim, sobre nós. Perdeu o poder. Isso é maravilhoso. Isso só vai acontecer, pessoal, quando as coisas aparecerem na nossa cara. A gente pode até tentar treinar. Imaginar uma situação muito desgraçada, onde a gente vai, sei lá, sentir não sei o quê. Mas nada como uma boa realidade, né? Para meter as coisas na cara da gente, né? Dar uns tapas na cara da gente. Aí, nessa hora, a gente pode ter essa motivação firme, assim. Desta vez eu vou lidar de uma forma diferente. Que bom que isso está acontecendo comigo, porque agora eu tenho uma oportunidade verdadeira de lidar com uma forma diferente com o meu próprio karma. Isso é uma bênção, realmente, né? Andréa falou que chegou no tema certo. Andréa, qualquer dia que você chegasse, você ia ter essa sensação, porque essas coisas sempre... Fala, caramba, como é que eu não pensei nisso? Puxa, como é que eu não faço isso? Né? Sempre assim. A gente sempre tem uma sensação de que podia... Não, uma sensação de, ai, que bom que eu encontrei isso agora, porque agora eu realmente precisava disso, né? Eu não sei, qualquer hora que a gente chegar, a gente sente isso. Mas que bom que esse tema é certo para você. É que a gente está vivendo todo mundo a mesma coisa, mais ou menos, né? Então, é lógico que quando a gente vê um outro jeito de olhar para tudo, a gente sente que coisa boa, né? Que bom que tem outro jeito de olhar, né? Beleza, fofuras? Então, podemos nos despedir por hoje? E daí a gente continua no dia 20, quanto de 25, não, 24. Né? E no dia 31 a gente continua. Só para em janeiro, certo? Mas semana que vem a gente chega aqui. Beleza? Então vamos fazer um minutinho de encerramento, assim, de dedicação de méritos. Essa prática está ficando cada vez mais budista, mas a gente vai fazendo assim, olha. Sempre que a gente... Deixa eu só desativar. Sempre que a gente tem essa sensação, como a Andrea falou, né? Eu acho que eu cheguei na hora certa, né? Puxa, que bom. Sempre que a gente tem a sensação de estar encontrando alguma coisa valiosa para nós, ou sempre que alguma coisa que é valiosa transforma a nossa forma de ver, mesmo que seja inicial, assim, né? Mesmo que só abra um pouquinho uma fresta, assim, para a gente enxergar alguma coisa de um jeito diferente, sempre que isso acontece, a gente pode dar uma paradinha e fortalecer a nossa motivação, né? Que eu possa explorar isso completamente, que eu possa compreender isso completamente. Eu vou dedicar os meus esforços para isso, né? Eu vou me dedicar a enxergar melhor o meu mundo interno. E dedicar os méritos é simplesmente desejar que qualquer resultado da nossa compreensão, do nosso estudo, da nossa prática, se traduz em benefício para todos os seres que a gente cruzar, agora e em qualquer momento da nossa vida, desta ou de outras. Até o fim dessa caminhada, propriamente. Seja ele qual for. Né? Que a gente não tenha a sensação de que isso só traz benefício para nós, né? Que isso traga benefício para todos. E junto com isso vem também uma gratidão por esses mestres estarem iluminando o caminho, né? Mestres de todas as tradições. Então a gente deseja que eles tenham uma longa vida, que eles possam continuar por muito tempo, que a gente possa compartilhar desse momento na vida com eles por muito tempo. Então tá, meus amores, agora a gente encerra e semana que vem a gente volta. Certo? Obrigada, Deixa eu avisar uma coisinha rapidinha.
Domingo, às 4 horas, a Sandra do SEB Belém me pediu para falar sobre emoções. Aí vai ter esse encontro com ele sobre emoções. Domingo às 4, daí precisa se inscrever lá no SEB Belém. E se vocês puderem contribuir, essas ações assim, são para dar apoio para os SEBs que estão, né, com dificuldades, né, financeiras de se sustentarem. Assim. Então, qualquer contribuição que vocês puderem dar é super bem-vinda. Se não puderem, também não tem problema. E se vocês quiserem participar, então é domingo, dia 20, às 16. E tá, sei lá, tá tudo lá no nosso grupo, eu acho, tá no Facebook meu, no Instagram, qualquer lugar vocês encontram as informações. Certo, amorzinhos? Então, certo. Obrigada, muitos Gê. beijos. Obrigada, queridas. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, Gê. Obrigada, Bom dia, gente. amor. Obrigada. Tchau, Bom dia para Tchauzinho. todos. Tchau. Obrigada, boa semana. Oi! Boa semana. Bom dia, Sanga. Beijos.